Eu vou dar continuidade ao estudo que a gente deu no sábado e que, por algum motivo, não foi, né? Mas eu não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes, porque às vezes eu falei coisa no primeiro estudo, no segundo, aí eu posso estar meio confundindo se eu falei no primeiro ou no segundo. Mas qualquer coisa, eu vou assistir o primeiro, vocês me chamam a atenção, tá? E eu também, de repente, eu vou acrescentar alguma coisa nova aqui, né? Não sei, então, enfim, vamos lá. Eu vou falar, por exemplo, a gente vai entrar na questão dos três serafim, tá? Que seria o Sefer, Fá e Sipur. De acordo com o Sefer Zerá, o universo ele foi criado com 3 livros. E eu vou ler aqui para vocês agora o Sefer Yetzirah 1, que diz o seguinte: Eiu de Rebavirê criou seu universo com 3 livros. Esses 3 livros é serafim, que significa livros, tá? No plural, tá? Com texto, que seria Sefer, e com número, que seria Sefá. E em comunicação, seria Sipur. Então, dentro dessa narrativa, o que isso significa? Ensina, por exemplo, Rabino Eliezer Hakali o seguinte: quando a glória criou o mundo, ele o criou através de 3 sefarim, que significa livros. A saber, esses 3 sefarim são Sefer, que é texto, Sefar, que é números, e Sipur, que é comunicação. E através do qual os 3 entre aspas, tá? Recebem significado, porque é escrito na história da criação. Estas são as gerações dos céus e da terra. Aí eles tiraram esse texto aqui quando eles tiraram, né, lá em Gênesis 2:4. Nossos rabinos, por exemplo, de abençoada memória, ele tem exposto, por exemplo, a letra aqui concernente, por exemplo, o rei do tetagrama, na palavra onde está escrito que essas são as gerações da terra. E nessa palavra, você tem, caso, a abreviação de Hashem, isto é, do tetagrama, Yud Rei Vav Rei, que indica os 3, entre aspas. E este é o segredo da Torá, quando diz: no princípio, Elohim criou, Gênesis 1:1, e depois, no dia em que Yud Rei Vav Rei, Elohim criou a terra e os céus. Usa, por exemplo, ele diz a palavra de Yud Rei Vav Rei, os céus foram criados e seu exército pelo sopro da sua boca. Está em Salmos 33:6. E o Rabino, ele menciona assim, de abençoada memória, vamos lá, ele explicou: Sefer, Sefá e Sipur são Yah, são Yud Rei Vav Rei e Elohim, significando dizer que o mundo foi criado por esses 3 nomes. E aí, o comentário, que está em Comentário on Gênesis 1:1, de Mantra Edition, página 28 e página 29. Então, nesse contexto, está dizendo o seguinte: o mundo ele foi criado por Sefer, Sefá e Sipur, que são justamente 3 nomes. E esses 3 nomes é Iá, Yud Rei Vav Rei e Elohim, do mesmo eterno que é um. Lembra quando tem a questão da tríade que é formada pelo pai, pela mãe, filho. O filho é o pilar do meio, a gente vai entrar nessa questão. E esses 3, através desses 3 conceitos, o mundo foi criado. E cada um deles recebe o nome. Sefer, Sefá e Sipur são Yah, Yud Rei Vav Rei e Elohim. Então aqui a gente está vendo mais uma vez a questão que seja concernente à unidade ensinada pelos cabalistas, tá? Sefer é texto, Sefá, número e Sipur, explicação. Representam respectivamente qualidade, quantidade e comunicação, certo? O texto, por exemplo, é qualidade. Sefar, que é número, né? O Sefer, no caso, que é o Sefer, que é texto, é qualidade. O Sefar, que é número, é quantidade. E o Sipur, que é comunicação, representa já a comunicação mesmo. Então,
essas são as três, essas são as letras, né, números e a maneira como usadas. Isso, por exemplo, tem um comentário também, está no Secretaria Camplan, tá? Da editora Cef, 2005, na página 48. O texto, por exemplo, número, comunicação, eles estão ligados à palavra de Yud-Heh Vav-Heh, pois o Eterno ele criou o mundo por meio de dizeres. Em Bereshit, né, lá em Gênesis 1, a narrativa da criação. E diversas vezes com esta cláusula, Elohim disse. Então, você tem aqui no a palavra, ou seja, a palavra de Elohim é o agente da ação. E isso, por exemplo, está sendo confirmado na Brit Hadashah também, quando diz que a palavra criou todas as coisas. Da palavra emana um sefer, que é texto, que é qualidade. Da palavra também vai emanar sefá, que é número, que é quantidade. E sipur, que é comunicação. Ou seja, modo de usar a qualidade e a quantidade, ligados às sefirotes do Eterno. Lembra quando eu entrei nessa questão das sefirotes? Que são os meios quais Deus se comunica com a sua criação. São também os meios através dos quais os homens se comunicam com Deus. Se não fosse pelas sefirotes, Deus, que é o ser infinito, que é o ser ilimitado, no qual no judaísmo a gente conhece como Ensof, porque ele não tem começo nem fim, então isso é tirado lá de Yeshayahu, de Isaías, tá? Prosseguindo, ele ser absolutamente incognoscível e inatingível ao ser humano. E somente através das sefirotes que ele pode ser aproximado. Isso aqui, por exemplo, está na Yetzerat Sefer, né, que é um dos livros da judaica. Isso aqui é um comentário, inclusive, da Aria Camplan, na editora Sefer, da editora Sefer, na página 2005, perdão, do ano 2005, da página 49. Em síntese, por exemplo, o mundo ele foi criado pela palavra do Eterno, que é quantidade, comunicação, sendo certo que a palavra emanam sefirotes, como os instrumentos com os quais Elohim se comunica com a criação. Logo, a palavra ela está inclusa dentro do tetagrama, por meio, como a gente vê, das sefirotes, né? Que as sefirotes elas também estão inclusas dentro do tetagrama. Não sei se vocês lembram da distribuição que foi feita. E nesse caso, segundo, por exemplo, o livro de João, Yeshua é a palavra. E a palavra também está inclusa. Está lá em João 1 ao 4. 14 também vai mencionar sobre essa questão. Há outro entendimento também possível acerca da Sipur, consoante, por exemplo, o rabino James Stream, ele menciona o seguinte, Eleazar Hakali, por exemplo, parece identificar os três sefarins, no caso, do Sefer será 1b, como os três pilares de Deus, e a palavra de Yud-Heh Vav-Heh, como o meio pelo qual o mundo foi criado. Sefer Iá, que seria o pilar da misericórdia. A gente sabe que Iá, que é o bigrama, né, do tetagrama, o Mashi, ele recebe também as 4 letras do tetagrama, a gente não pode esquecer, isso está em Jeremias, né, 23, menciona sobre essa questão. Sefá, número, e o de Vav-Heh, por exemplo, também vem representando, que é o pilar do meio. Ele representa o fiar dentro da ideia crística, né? E o Sipu, Elohim, que é o pilar da severidade, da comunicação. E fecha aqui no texto de Demaido Tyler, a Jewish Perspectivas on the Hit, do James Scott Stream, por exemplo. Ele vai mencionar sobre essa questão. Então, dizendo, por exemplo, de outro modo, Sef, Sefá e Sipu eles seriam vamos dizer assim, eles fazem parte do tetagrama também. Sef, que é texto, que significa pilar da misericórdia, pode até estar representando Aruarash, e você tem o Sefar, que é número, que é igual ao pilar do meio também, e representa o de Yah, que é Yeshua HaMashiach, por exemplo, e o Sipu, a comunicação, que é o pilar da severidade, e representa Elohim, o Pai. Lembrando, por exemplo, que quando a gente entra nessa questão cabalista,
o ser infinito e ilimitado, ele não é dado pelo pai, pai, não dentro do pensamento cabalístico, porque tudo aquilo que se expressamente falando não é a representatividade do ser infinito e ilimitado, mas somente uma é, das metáforas ou alegorias que o judaísmo usa para expressar a infinitude do eterno. Então, ele acaba utilizando de conceitos humanos. E nesse caso, quando ele usa desses conceitos humanos, a gente tem que lembrar que o pai, o filho e a rua, o pensamento cabalístico, eles são esses conceitos, mas o pai ele não é o ser limitado, por exemplo, né? Quando a gente entra até na questão da trindade cristã, você já tem o pai como ser infinito e ilimitado. Você vê que tem uma conotação, vamos assim dizer, diferente, né? Então, eu cheguei a falar na aula passada sobre o pilar do meio, né? O pilar do meio, ele é visto como filho de Iá. Então, eu vou entrar aqui nessa questão. O Eterno, ele é um ser infinito, né? Como eu falei. Então, ele foge da compreensão dos revelando-se por meio de imagens da própria criação. Então, por isso aí você tem a expressão pai, mãe, filho. Tudo que se representa vai se representar na forma de filho. Lembra que as sefirotes, elas são espalhadas nessa tríade cabalista, ok? E então, possibilitando, por exemplo, nesse caso, para que a gente possa ter uma compreensão do que é incognoscível, né? Então, uma manifestação, vamos dizer assim, simbólica do eterno, como pai, mãe e filho. E eles até em três colunas verticais, né? Que é o pai, a mãe na extremidade, o filho fica no meio, por isso ele é visto como coluna no meio. Caso vocês lembram dessa questão da estrutura, né, da tríade cabalista. E entrando, por exemplo, nessa questão desses três pilares, né, a gente tem aqui, por exemplo, você tem aqui dentro dessas letras, também pode ser chamado de três pilares, três mães, três colunas, três cabeças. Vocês vão ver muito essa alegoria dentro do judaísmo de uma forma até mais específica e mais aprofundada. O Sefer Bahir, que é o livro do brilho, que também é um livro cabalístico, ele também vai ajustar essas questões das sefirotes do eterno em três. Ele menciona o seguinte: por que eles são chamados de sefirotes? Porque está escrito, eles mencionam o Salmo 19:2. Os céus proclamam Mi Saprim, que é a glória de Deus. E que eles são? Eles são três. Entre eles são soldados e três domínios. Fecha aqui no Barri 125 e 126. O Zohar, ele também trata os três pilares de Elohim, que é pai, mãe e filho, referindo-se expressamente ao pilar do meio. Lembra quando eu mencionei até sobre a questão do livro de Gênesis, que vai entrar nessa questão e vai falar a forma como ele lança a luz para cima e para baixo? Eu cheguei a mencionar isso aqui, foi na primeira aula. Enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão ouvindo direitinho a minha voz? Estamos ouvindo Estamos sim. ouvindo, estamos ouvindo Ok, perfeitamente. ok. Eu vou entrar aqui na questão do Metatron, né, que é uma questão mais aprofundada, né? A gente tem o filho de Iá, né? Essa ideia ela tá dentro do judaísmo. O filho de Iá, inclusive, é chamado de pilar do meio. A gente viu que esse meio é o Mashia. A figura do Metatron, né? A gente vai entrar nessa questão, que também é visto como aliança. O pilar do meio é o filho de Iá, ou seja, o filho de Yud Revavirê, o filho de Elohim, que também é chamado de Tron. Por exemplo, eu vou ler aqui para você o Zorra 2, na página 115, que diz o seguinte: mais vale um vizinho que está perto do que um irmão longe. Este vizinho é o pilar do meio do eterno, que é o filho de Iá. Fecha aspas. Continuando aqui no Zorra 223, diz: o pilar do meio do eterno é Metatron. Quem tem paz acima, de acordo com o estado glorioso de lá. O santo bendito seja tem um filho cuja glória brilha de uma idade a outra do mundo. Ou seja, a gente já viu que esse nome Metatron, ele carrega vários significados, né? E eu mencionei que um deles deriva
o nome Metatron, do aramaico matar, né, que denota o guarda, como possível alusão ao guarda de Israel. Do Salmo de 121:4, que fala: Eis que não dormita e nem dorme guarda Israel. Ou seja, mas a gente também tem outros significados que podem ser dados a Metatron. Por exemplo, no latim significa mediador, que significa metator, e também no grego tem a alusão do além, ou seja, ao lado do trono, que é metatronos. E também tem no aramaico que significa o guia, metator, também, que é o guardião. Então, ele sempre, dentro do Metatron, tem esse significado e faz essa alusão. Então, a gente sabe que, entre aspas, não é um ser alado, né? Ele não é um anjo, embora ele apareça dentro da Torá como anjo do Senhor, mas ele não é um anjo. E a gente vai entrar nessa questão. O vocábulo filho, por exemplo, ele não, aqui dentro, ele também está incluso dentro do tetagrama, assim como o pai está, assim como a mãe está. Então, eles compreendem aquilo que é o ser infinito e ilimitado, tá? Eles mencionam o seguinte a respeito de Metatron, porque o Metatron, ele é conhecido como filho, inclusive. O Zorra 391b diz o seguinte: aquele que retém as bênçãos do filho, conforme Provérbios 26, cujo pai e a mãe têm coroado e abençoado com muitas bênçãos, e sobre quem ordenam beijai o filho, para que ele não fique com raiva, Salmo 2:12, já que ele é investido com um julgamento que é Gevurá, e com a misericórdia, que é a graça também, Hesed. Por exemplo, que eu acabei de fazer, o filho de Iá, que é o pilar do meio, ele é chamado Metatron. Mas quem é Metatron? Da onde que os judeus eles tiraram essa ideia? Como assim está na Torá? Então, essa sai lá de Shmot, né? Shmot, que é Êxodo 24, do verso 1, porque afirma o seguinte: Yud Revavirê disse a Moshe: subam a Yud Revavirê. Você, Arão, Nadav, Avihu e 70 dos líderes de Israel. Então, talvez em português não receber muito, né, sobre essa questão hebraico, dá para visualizar. Percebe, por exemplo, que o Eterno ele está ordenando a Moshe para subir para um outro Yud, porque é o Eterno falando na primeira pessoa, quando ele deveria dizer suba para mim e não suba a Yud Revavirê. Ou seja, parece que o Eterno ele está determinando que Moshe suba a outro Yud Revavirê. Então, seguindo aqui sobre a questão, eu vou ler o texto do The Greatest Mysteries ou do Tzvi Nassi, por exemplo, da página 61, é uma edição de 2010, diz o seguinte: Elohim disse: suba a Yud Revavirê, este é Metatron, porque este nome implica dois significados, os quais indicam o seu caráter, ele é senhor e mensageiro, e existe uma terceira ideia de que implica o nome Metatron, significa o guarda, na linguagem caldeia, o guarda de Materat, né? E porque ele é o guarda ele é chamado de o guarda de Israel, conforme Salmos 121:4. Pelo significado do nome dele, nós aprendemos que ele é Senhor de tudo que está abaixo, porque todos os exércitos dos céus e todas as coisas na terra foram colocadas debaixo de seu poder e força. E nós sabemos, por exemplo, que esses atributos inteiros eles estão no Mashiach. A gente lembra a questão de Metatron, ela é conhecida, similar com a teofania cristã, para quem já estudou. Vou ler aqui para vocês o comentário do Rabino Menahem Recanati, por exemplo, que é outro famoso estudioso cabalista também. Ele também vai comentar sobre essa passagem de Êxodo 24:1. Ele fala: o grande exaltado Elohim está falando para Moshe. Ele, Elohim, diz, ele, Moshe, no caso, deveria subir a Yud Revavirê, que é, na verdade, Metatron, que várias vezes é chamado pelo nome Elohim, como Sheriná e a glória, assim é chamado. E a razão pela qual ele diz suba, como se estivesse dizendo ascenda para o lugar de glória, onde está o anjo, o Redentor, porque ninguém pode ir até o grande Elohim, pois está escrito, conforme Êxodo 33:30, nenhum homem poderá olhar para mim e permanecer vivo. Shmot Venice Edition, página 145.
Então, por exemplo, nós temos aqui que o filho de Yatron, conforme o Zohar, o capítulo 2, página 115, o próprio eterno, porque ele faz parte dessa tríade, ok? É como se fosse uma manifestação, tá? Ele estivesse manifestando ali aos homens. O Rabino Ben-Hai e o Rabino Menahem, por exemplo, ele recebendo ainda o título de anjo também, de redentor, todos esses são nomes que designam o Insof, segundo o judaísmo, tá? E, aliás, o gemátrico de Metatron 314, que é igual ao de Shaddai, que é traduzido comumente para a língua portuguesa como Todo-Poderoso, asseverando muitos estudiosos que Metatron é Shaddai. Por esse termo, Metatron, sabe, no hebraico ele recebe o bigrama, ok? E Metatron, ele é o anjo no qual ele falou, né? Conforme Êxodo 23, do 20 ao 21. Envio um anjo à sua frente para guardá-lo no caminho e levá-lo ao lugar que preparei. Preste atenção, ouça o que ele disser, não se rebele contra ele, pois ele não perdoará nenhum da sua parte, porque meu nome encontra-se nele. E nós sabemos, conforme Jeremias 23, né, acho que está no verso 6, né, que vai mencionar que o Mashiach, ele receberá o tetagrama, tanto que quando ele nasce, né, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele de fato recebe o tetagrama, ele é chamado de Senhor, porque às vezes na Bíblia, então não dá para perceber, está o termo Kyrios, que é utilizado no lugar do tetagrama, e no aramaico está Maria. E quando você pega a Peshita também do Novo Testamento, você vai ver que lá está o termo Yeshua é Maria também. Ele está recebendo o tetagrama. Você vê que ele já tinha essa conotação mesmo na Torá. O Rabino Ben-Hai, por exemplo, ele vai falar sobre a questão do anjo, né? Ele vai mencionar que o anjo é uma emanação do Eterno e não um anjo criado. Por quê? Ele menciona o seguinte, numa edição de Tesvina, na página 2010, perdão, no ano 2010, na página 58 e 59, no The Great Mystery, How Tribune, menciona o seguinte: este anjo não é um dos seres criados que podem pecar, porque ele, o anjo, não perdoará as suas transgressões, porque ele pertence à classe de que não pode pecar. Ele é Metatron, o príncipe do seu semblante, semblante de Elohim. Ele é o e é o meu unidade, como se fosse o Eterno falando na primeira pessoa, dizendo que é o único amado. Com referências a ser chamado de anjo, vocês já sabem, por exemplo, que ele não pertence à classe deles criados. Então, o Zohar está dizendo que ele não é um ser criado. E vamos dar prosseguidade. Porque o mundo é governado por ele, porque ele é o ente da justiça. E isso é tão verdade quando você pega também Jeremias, será chamado Yud-He, nossa justiça, e ele é nossa justiça. Obedeça às suas. Está alertando para que eles não aborreçam o único integrante da divindade. Essa questão de obedecer à voz, eu fiz dizendo lá na questão de Moshe, né? Quando ele fala para você obedecer o profeta que vem pós-Moshe, se você não obedece, você vai apresentar cláusula, e essa cláusula, por exemplo, segundo o Sanhedrin, eu acho que é 89b, não estou lembrada, mas fala sobre punição de morte. Né? E aqui está dizendo você ouça a voz dele, não aborreça ele, porque senão você vai irritando o único integrante da divindade. Entretanto, imediatamente se acrescenta, não provoquem. Essas palavras, nossos rabinos de abençoada memória explicam. Não me provoque nele, porém tenho em mente que todos são um. Errar, né? Shema Israel Adonai, o reino Adonai, Errar. Então ele está lá no Errar. É isso aí. Essa questão toda está incluída, e todos eles são morável, o único e um Elohim que não pode ser dividido. Então, eles não podem ser divididos. Por exemplo, a Trindade, ela divide, né? A ideia cabalista não divide nesse sentido. Então, retornando, por exemplo, essa questão aqui de Êxodo 23, do 20 ao 21, o exegeta, por exemplo, o Rabino Moshe Ben Narman, ele vai falar o seguinte: de acordo com a verdade, este anjo
prometido aqui é o anjo, ele é o mentor, no qual está o grande nome. Porque o Senhor de Revavirê está em força eterna com ele. É a rocha das eras. Ele é o mesmo que diz, eu sou Elohim lá de Beitel, que é de Gênesis 31 ao verso 13. E as escrituras o chamam de anjo porque ele é o embaixador. E nós aprendemos que o mundo é governado através dele, página 56. Está dizendo com isso? Então, como tem a questão, por exemplo, do Sarrapanim, que é o príncipe do rosto, ou príncipe da face, né? E a gente sabe que Exu é Sarrapanim. E esse texto, Sarrapanim, é um título também que recebe esse anjo. Esse anjo pode ser chamado de Sarrapanim também. E ele é atribuído a Metatron, tá? Porque a Torá, por exemplo, ela vai narrar lá em Gênesis 32, diz respeito, por exemplo, a um incidente lá na vida de Yaakov, como Jacó lutou, né, com um certo homem, de quem pediu, né, a sua bênção, ele recebeu um novo nome, que é Israel, e ele lutou com Deus, né? Enfim, ele tinha lutado com Deus e com os homens, entre aspas, vamos assim dizer, e ganhou. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa rosto de Deus. E ele disse: eu vi Deus face a face, e ainda assim a minha vida tem sido poupada. Os dois nomes, Peniel e Penuel, são, por exemplo, utilizados desta aparição noturna e misteriosa, na qual os rabinos e a Kabbalah, ela vai chamar Sarrapanim ou de Metatron também. E isso está em Gênesis 32, do verso 29 ao 30. O Midrash Rabbah, por exemplo, ele diz que Jacó viu o rosto de Deus no Espírito Santo. Ou seja, quem ele viu foi a Shekhinah. Sábios como Hazal, por exemplo, vai mencionar que o rosto que ele viu foi o rosto do Messias. O Targum de Onkelos, por exemplo, vai falar que Jacó viu o anjo do Senhor. E quem é esse anjo do Senhor? Que está ligado lá a Penuel, ou Peniel, né? Tem ali El, né? Eles vão fazer uma ligação com Isaías 63, 9, que está ligado diretamente a Gênesis 32, 25 ao 31. Essa forma muito de trabalhar dentro do judaísmo, de ligar esses versos, é chamado de drash, é a forma drash, né? Tem aí o midrash. Eles fazem correlação a tudo. Então, o anjo da presença, ou hebraico, né, pode falar o anjo o príncipe do rosto, né? Os rabinos também chamam ele de anjo do pacto também, e príncipe do rosto, que no hebraico é Sahar, que significa tanto príncipe quanto príncipe do rosto. É exatamente fazendo alusão a Metatron. O rabino, por exemplo, David Kinhi, conhecido como Radak, ele também vai mencionar Malaquias 3:1, vai se direcionar exatamente com esses textos e fala que o Senhor que vai de repente virar o seu templo, né, que este é o rei Messias e ele é o Senhor da aliança. E é um dos títulos que Metatron ele vai receber. Então Jacó teve uma experiência messiânica, pois ele viu a figura do Messias. Cheguei a comentar, por exemplo, também no livro de oração judaico, né, do Sidu Shalem, por exemplo, ele contém orações do Ano Novo Judaico. E lá, né, os rabinos não sabem como foi parar isso lá, mas lá está dizendo é o Sarrapanim. Como assim, Roberto? Uma literatura rabínica judaica que é um livro de orações ortodoxo ainda por cima. Sim, foi para lá, né? Tipo, tem um trecho que está dizendo e por meio de Yeshua, o príncipe do rosto, assim é por meio de Yeshua, o príncipe do rosto, que é o príncipe patrão, ou seja, a graça por nossa parte, seja dito, seja a graça. E é muito interessante notar sobre essa questão, né? Porque os rabinos perguntaram o que ele está fazendo aqui. E eles fizeram conotação ao Jesus, vamos assim dizer, do Novo Testamento. Eles ligaram direto, falou: o que Jesus está fazendo aqui? E ninguém soube explicar, mas está lá já está há muito tempo. Enfim, existe uma ideia, por exemplo, de quem é a Torá. O Zohar faz essa pergunta, por exemplo, ela é vista como Zeirampim. O Zeirampim significa face pequena, que para o Zohar ela está simbolizando o filho de Yah, que seria integrante também lá do tetagrama. Então eles mencionam que seria o próprio, que é uma emanação do Eterno. O Santo Bendito seja é o Zeirampim. Eles vão mencionar sobre essa questão. Então se tem a ideia no judaísmo sobre o Adonai Katan, né, o Adonai Hakatan, que seria o pequeno Adonai, e você tem o Adonai, no caso,
Hagadol, o grande Adonai. É como se o Eterno ele fizesse um tizum, uma contra diminuir a sua infinitude e entrar em contato com o ser humano. Do contrário, o ser humano não poderia permanecer vivo. Então, você entra até uma conotação no texto de João, perdão, você entra até num texto do Novo Testamento que fala que ninguém nunca jamais viu a Deus. Então, aquele Deus ali nessa interpretação está significando que você nunca viu o ser infinito e ilimitado, mas você vê as faces dele, que é chamado de Partzuf ou Parpim, que são as faces do Eterno como ele se apresenta no mundo existente. E o Mashiach, ele é uma delas. Eu vou citar aqui tem bastante coisa para falar sobre essa questão, tá? Eu vou na questão ainda de uma parte muito legal sobre o Metatron, no qual ele é visto, por exemplo, como tem aquele episódio lá do sonho de Jacó, tem a questão lá da escada, né? Esse daí teria que ter um estudo mais detalhado. Então, você tem ali a escada onde os anjos de Deus subiam e desciam escadas, né? Que eles chamam aquela escada de Bull, né? Eu não sei se você tem uma música israelita que ela tem a letra tipo assim, Bo Yeshua, porque ele seria, né? Quando você liga ela com o Novo Testamento, você vê que Yeshua fala, e eles verão o Filho do Homem vindo, né? E os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E tem a ligação com a Torá, com essa questão da escada. O Metatron, por exemplo, de uma maneira incrível, o Zohar, ele conecta a escada de Jacó a Metatron. É o que eu vou falar agora. Por exemplo, Jacó, ele viu tudo isso, né, em um sonho, ele viu o anjo, né? Então, segundo a Cábala, ele viu o Metatron, o ancião, né, da casa do santo, abençoado seja ele, vamos dizer, governando o que é dele e governando o mundo pela força de seu domínio, do nome Shaddai. Metatron carrega esse nome. Ele se levanta acima com a ascensão do nome que sai do mestre. E dentro dele você encontra as letras I, Rei, Vav, Rei. Ou você encontra o tetagrama, que é o lugar que Jacó foi aperfeiçoado. Depois do início do nome Shaddai, né, que é a letra Yud, o que tem só o bigrama chega ao céu. Depois essa letra chega a este lugar. Isso aqui eu estou mencionando para você um texto aqui do Zorra, tá? E ele menciona assim: ele foi nomeadamente para o céu do Metatron. E ele faz a aperfeiçoação de Jacó e recebe o nome mestre. No caso, o Metatron tem inserido dentro dele o nome Yud Rei Vav Rei. Fecha aspas aqui no Zohar. O Zohar ele continua dizendo, além disso, o anjo Metatron, eles sobem e descem. Quando ele se levanta, os anjos de Elohim se levantam com ele. E quando ele desce, os anjos de Elohim descem com ele. Esses anjos são as 12 pérolas preciosas, milhares e milhares, conforme Salmos 68, 18. Eles se levantam quando o Metatron sobe e descem quando ele desce. Ou seja, em uma declaração impressionante, ele identifica Metatron como a porta, inclusive. Né? Isso é que eles estão falando lá sobre essa questão da Torá, do sonho, né? Além disso, aqueles que dominam neste mundo fazem isso através dele. De quem? Metatron. E aqueles que são impedidos de governar caem através dele. De quem? Metatron. Todos dependem dessa escada que é Metatron. Agora você consegue visualizar porque Yeshua disse de Deus subiu e desceu sobre ele está representando nesse sonho a escada. Pois é. E o de Rê domina todos. Como está escrito, e eis que Hashem está acima dela. Quando ele acordou, está escrito, isso não é outro senão a casa de Elohim, e este é o portão do céu. Certamente Metatron é a casa de Elohim, o portão através do qual passa para entrar, como escrito, abra-me as portas da justiça, entrarei neles, e louvarei a Yah. E o de rei também. Vav Rei, ou seja, Salmo, ele faz uma alusão que é o Salmo 119, e este é o portão para Hashem, Yud Rei Vav Rei, inserido em Metatron. E continua, e tudo é um, e todos eles são um, o que significa que os portões da justiça e a porta de Hashem e a porta do céu são um, são
e esse é Metatron. E ele faz aqui a questão do Zohar, está na passagem de. Tá na paraxá de Vaetze, que é Segredos da Torá, e Yeshua ele se identifica como a porta ou o portão, lá no livro de João, né, no verso 10, 9, né, que fala: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e encontrará pastagem, certo? Então, de acordo, por exemplo, com essa questão ligada ao a escada ela tá lá de Jacó ligada ao Machia, tá? Uma escada foi posta na terra e seu topo chegou ao céu. Conforme Gênesis 28:12. Essa é uma qualidade de quem? Do Machia Ben Youssef, que eles falam. O Machia Ben Youssef está muito ligado à questão do servo sofredor, porque ele abre essa porta, tanto acima quanto abaixo. E Yeshua, ele revela, por exemplo, o segredo da palavra, eu falei, que tem até numa música hebraica, né? Messiânica, né? Que está escondido em Gênesis. Ele identifica essa palavra nele como se referindo a si mesmo. Ele digo-lhes a seguir: você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então você tem essa questão também lá em João, do verso 1, do capítulo 1 ao versículo 51. É Yeshua quem é a porta, quem é o portal, com a escada, a conexão entre o e a terra, né? À toa que ele diz, né? Que você tem a chave dos céus e da terra. E ele é a luz também finita e também a matéria finita, né? A alma do Messias, que seria o Tzadik, que seria o justo, todos né, sobem ao céu, todos devem subir ao céu, quando estiverem nele. O Tzadik revela a oração, pois é a personificação da oração em si. Ele revela a oração escrito: Eu sou a oração. E aí ele menciona Salmos 9, versículo 4. Fecha essa questão aqui. Como o Zohar ele diz que a escada é a oração e que tem a conexão entre o céu e a terra. Por isso que toda oração ela é feita no nome do Machia, que ele é ligado ao Metatron. E a gente vai ver, por exemplo, que Metatron ele recebe esses títulos, né? Como, por exemplo, ele vai receber o título de intercessor também, não apenas da aliança. Ele tem foi adotado, por exemplo, a mesma concepção de mediador, né, para Metatron. Eu vou ler aqui para vocês um texto que vai mencionar sobre a questão, né? Porém, a gente tem vários outros textos, por exemplo, o Metatron também ele vai carregar o título de primogênito, né, que pertence a Metatron, e também esse título ele foi dado a Yeshua também. Também ele vai aludir ao título de mediador, tá? Por exemplo, por que mediador? Porque ele serviu Moshe, vamos tentar lá, de intermediador entre Elohim e o povo de Israel. Da mesma forma, Metatron, que é o filho de Yah, é o único mediador entre o e os homens. E isso está no Zohar, quando menciona. Eu vou ler aqui para vocês agora um exemplo aqui do Zohar, volume 2, Timóteo, página 51, na edição de Amsterdã. Eles falam o seguinte: para guardar o caminho da árvore da vida, conforme Gênesis 34, quem é o caminho da árvore da vida? É o grandioso método, porque ele é o caminho para a grandiosa árvore, para o poder da árvore da vida. Ele mesmo menciona, né? Yeshua mesmo menciona que é a vida, né? E que ele é o caminho. E eles estão atribuindo esse mesmo título a Metatron. Por isso está escrito: o anjo de Elohim, que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e colocou-se atrás dele, conforme Êxodo 14, 19. Metatron ele é chamado aqui anjo de Elohim. Vejam, disse o rabino Shimon. O santo bendito seja ele, preparou um santo templo em cima dos céus e uma cidade santa, a cidade dos céus, que é chamada de Jerusalém, santa cidade. Toda petição, por exemplo, ela vai ser dirigida ao rei e ela deve ser através de Metatron. Toda petição e mensagem daqui de baixo, primeiramente, vai a Metatron e daí para o rei. Metatron é o mediador de tudo o que vai do céu para a terra e de tudo que vai da terra para o céu.
Aí, dentro do Novo Testamento, a gente sabe, por exemplo, que Yeshua, ele recebe esse título de mediador também, né? Conforme, por exemplo, Timóteo, 1 Timóteo 5 vai mencionar porque há um só Elohim e um só mediador entre Elohim e os homens, Yeshua HaMashiach, homem. E aí vai ter vários, por exemplo, vai ter lá em Hebreus 12, 24, depois você pode conferir, João 14, 6, são todos eles, João 14, do 13 ao 14, vão todos receber. Então, de acordo com Zohar, que é o filho de Á, também, por exemplo, ele vai receber esse nome. E para o judaísmo, ele é visto também como um integrante lá do Ensof, então ele é visto como como Errad, ele é visto como emanação do Eterno, sendo que ele está em um traje diferente, um vestuário, uma roupa diferente, que inclusive ela é chamada de Todo-Poderoso. O traje do Todo-Poderoso é Metatron, fecha aspas aqui no Zohar, volume 3, página 231, edição de Amsterdã. Vocês estão acompanhando? Muito bom. Perfeito. Ok, eu vou continuar então. É porque eu nunca sei, né? Às vezes eu disparo. Então, chegando nessa questão, por exemplo, disse o Rabino Tzvi, que é um rabino ortodoxo, né? Que inclusive lá na frente, através da Kabbalah judaica, ele passou a crer em Yeshua por causa da Kabbalah. Ele me mencionou o seguinte, na página 68. Disso resulta que ela si próprio na incriada e autoexistente palavra, a palavra então ela é vista como incriada e autoexistente, que também é chamada de anjança, que é Metatron, e que é o Todo-Poderoso, em si mesmo, em Metatron, o guarda de Israel. Fecha aspas aqui. Existe um raciocínio, por exemplo, que está sendo montado aqui pelo Zohar, ao comentar sobre essa questão, o verso que eu vou mencionar aqui para vocês. Meu filho, hoje eu te gerei, né? Tem essa passagem no Salmo 2,7, explica o Zohar que esse filho é Metatron, que é, inclusive, Yud-Rei Vav-Rei, né? Porque é o tetragrama. Menciona aqui na página 70, existe um homem perfeito, que é um anjo. Este anjo é Metatron, guarda de Israel. Ele é o homem na imagem do santo, bendito seja ele, que é uma emanação dele. Sim, ele, Metatron, é Yud-Rei Vav-Rei. Sobre ele não se pode dizer que foi criado, formado ou feito, mas que ele é uma emanação de Elohim. Então, ele está mencionando aqui que nesse momento, quando fala hoje eu te, por exemplo, ele tá mencionando que essa questão entra num processo de criação, tá? Basicamente porque a gente sabe também que o termo davar no hebraico, né, que é a palavra, ou logos no grego, ou mera no aramaico, tem conotação de ser a sabedoria do eterno, né? E segundo o Zohar, o chamado de Sheriná também, né? Elohim disse, fiel pastor, tu és meu filho, sim, a Sheriná, o poderoso, ó anjo, de um filho, conforme o Salmo 2:12. Todos vocês se levantem e beijem-o, o recebam como Senhor e como Rei. Fecha aspas aqui no Zohar, volume 3, página 281. Se o filho, por exemplo, ele está sendo identificado aqui também como a Sheriná é a presença do Eterno, para quem não sabe. Então, você consegue verificar aqui na Jews Enciclopédia o que seria designado como a Sheriná, a presença majestosa ou a manifestação de Deus que desceu para entre os homens, semelhante à questão do Menra, palavra, ou Davá, ou Logos. E ele menciona, ela tem a glória. O termo, por exemplo, ele foi usado pelos rabinos no lugar de Deus. A Sheriná, o tempo todo, ela é usada no lugar de Deus também. A palavra, na verdade, eu não sei se vocês têm ideia, por exemplo, que os targums judaicos, ao invés de mencionar o tetagrama, no tetagrama ele vai mencionar a palavra, no lugar do tetagrama, se tem a palavra mesmo, tem lá o termo davá, ou você pode substituir o logos ou por mera, né? Enfim, continuando aqui sobre essa questão, né, porque tem muita coisa aqui, até para mencionar sobre a questão do Metatron, eu vou entrar aqui numa outra questão que vai talvez esclarecer a mente de vocês em relação a essa questão, tá?
Eu mencionei, por exemplo, que todo esse conceito, essas três luzes, né, ou os três pilares, né, que é o Pai, Mãe, Filho, ou três cabeças, que ele menciona que serão três cabeças exaltadas, três cabeças. O Zohar ele vai fazer menção dessas questões toda hora. Eles também são conhecidos como luzes, né, ou como os três esplendores, vamos assim dizer. Então, segundo o rabino Gerson Scholem, né, essas três luzes, elas constituem uma essência, uma raiz da infinitude escondida, por exemplo. E eles botam que formam uma espécie de trindade cabalística, tá? Que antecede, no caso, as emanações das sefirotes, tá? Por que que antecede? Porque é pela Davá que tudo vai saindo. E essas três luzes, que são chamadas de esplendores, são raízes, inclusive, que geram as três sefirotes, porque as sefirotes, lembra que elas são atributo eterno, são atributo eterno, que só pertence a ele, né? Como rei. Aí tem lá a questão do Mahut, não sei se vocês estão lembrados, questão de sabedoria. São atributos que só pertencem ao Eterno. São 10 que foram tiradas justamente das escrituras, tá? E essas três cabeças, elas são superiores, essa conformidade, né? Então tem toda essa questão aqui dos atributos. Você tem essa ideia de Gaunim, de três Gaunins ou três Kenumé, derivam nessa questão de manifestação, essência do eterno. E eles mencionam o seguinte, né? Tipo, no comentário. Existe, como eu mencionei, essa parte aqui eu acho que eu até dei lá na primeira, vai falar sobre essa questão da diferenciação, sobre a trindade, né? Que não tem relação com isso. Seguindo aqui com essa questão, né? Então, um dos títulos, né, do anjo também pode ser Goel, que é redentor, e também pode ser o Malá Ragoel, que é anjo redentor. E que a gente viu, por exemplo, tem uma ligação lá na bênção de Yaakov, né? E, inclusive, tem uma oração lá de Gênesis 48, 15, 16, era uma oração muito citada pelas crianças, tá? Judias, no caso, tá? E o livro de Isaías, né, ele comenta, né, 63, 9, que fala sobre o anjo da presença, e por causa do anjo da presença, Israel não sofreu a aflição, mesmo que ele estivesse no exílio, o que eles teriam que sofrer não foi sofrido. E por isso eles fazem essa atribuição, por exemplo, lá em Megila 29a, eles mencionam que o anjo da presença os salvou, porque até quando vinha a aflição, na verdade, não foi uma aflição, porque o que deveriam ter caído sobre Israel seria muito pior. E graças a Metatron, não foi assim. Então entra a questão da Hesed do Metatron. Quando ele menciona aqui, por exemplo, Ezequiel 1,15, o reino da cooperidade, né, que é o né, e no céu, ou seja, na espiritualidade, o de Deus, ele paira sobre as águas, conforme Gênesis 1:2. E isso aqui é quase que uma lei no judaísmo, falar que o espírito de Deus é o espírito do Machia, né? Que está lá em Gênesis Rabá 2:4, tá? Para quem quiser conferir, é só vocês abrirem, por exemplo, essas citações que eu faço sempre. Tem o Sefer, né? De graça na internet, só que está em hebraico e em inglês. Aí vocês conseguem, quando você joga lá, tem até uma pesquisa que dá para ver. O sumo sacerdote, por exemplo, ungido pelo óleo na santuação sagrada, o verdadeiro Messias, por exemplo, cujo o nome é encontrado ali, e ele nos redimirá. Então ele já faz associação ao Machia diretamente aqui no livro cabalístico, né? E essa ligação eles mencionam abertamente a Metatron, tá? E eles mencionam, em toda a nossa aflição, ele foi afligido. E o da paz nos salvou, conforme Isaías 63, 9. E o Espírito Santo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, conforme Isaías 11, 2. Metatron, ele quem? Metatron, o príncipe da paz, príncipe do rosto. Sarrapanim, né, por exemplo, o anjo a quem Deus confiou o quê? Suprir a necessidade do mundo, ele é chamado Metatron. Ou também, em alguns outros textos, ele pode ser chamado de Mataton, ou pode ser chamado de Na'an, tá? Mas é a mesma coisa. Ou, como eu falei, ele recebe até o nome de Sarrapanim.
O anjo de Hashem, o mistério, ele é um misterioso catalisador da redenção. Quem é esse anjo dos anjos? Quem é? Então, como você já sabe, eu já falei que nem sempre quando aparece na escritura, um anjo significa um ser alado, tá? Então, ele pode significar também um mensageiro. Esse mensageiro pode significar até uma pessoa, porque tem uma passagem na escritura também de uma pessoa que tem que dar uma mensagem, ela é chamada de malá, tá? Então, nesse caso, tem uma conotação de ser usado, né? E ele entra, por exemplo, como um agente do Eterno, que é chamado de Shaliach, que é aquele que é enviado. E eles vão mencionar mais o seguinte, a questão, né? Que o Metatron, ele vem representando Hashem. E ele é um anjo supremo, entre aspas, né? Como eu falei. Porque eles mesmo vão falar no final. Se ele te disser que é um anjo, não acredita, porque ele não é um anjo. Ele é muito mais do que isso. Isso é engraçado, porque eles mesmos isso aqui na própria literatura. O anjo Metatron é a Sheilá, ou seja, de Deus, seu agente, né? E ele está aqui para poder ser encarregado do mundo físico, embora ele anda sobre os mundos, né? O Mashiach é o único que anda sobre os dois mundos, tanto o espiritual quanto o físico. E ele menciona o seguinte: pois o nome de Metate é como de o seu mestre, como está escrito lá em Êxodo 23, 21. Porque o meu nome está nele. Essa é a unificação do superior ao inferior. Em outras palavras, o abençoado seja ele, veste-se de Metate, veste-se de Metatron. Ele utiliza uma outra veste. Nessa ideia também falando para vocês, entra naquela ideia do Adam Kadmon, quando o Eterno dá forma a si mesmo. Eles podem atribuir em algum momento isso no Zohar a Metatron também, tá? E aí eles mencionam até que quando eles falam façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, eles vão aderir ao homem celestial e eles vão essa ligação do homem celestial ao Metatron também, tá? Tudo que liga aqui no Zohar. E ele menciona o seguinte: ele governa o mundo. Todo mundo é governado através dele. Esse é o Rabino Narman de Breslov, né? Ele faz esse comentário no Liturkei Moharan, na página 183, isso. E ele fala que Deus se veste de anjo Metate, em Evomot 16b. E também está sendo mencionado por Zorra 1:12a. Então, através dele, Deus governa o mundo. E, na verdade, de forma direta e abertamente, mas indiretamente também através de um véu. Estudiosos, por exemplo, como o judeu Alan Segal, por exemplo, ele vai mencionar o seguinte, no livro dele, Alan F. Segal, né, na página 43, ele vai mencionar aqui sobre pole de convection. Comenta aqui da Universidade de Yala. Ele menciona o seguinte: o principal mediador angélico, a quem podemos chamar por termos, é facilmente distinguido de infinidade de criaturas diversas, pois o anjo principal não é apenas chefe das hostes celestiais, mas às vezes ele parece participar do próprio ser divino. Os rabinos, mais frequentemente, por exemplo, chamam principalmente de Metatron, esse anjo de Deus. Comentário do judeu estudioso Alan F. Segal. E continuando sobre essa questão, como eu falei, o Metatron ele carrega muitos nomes, né? O nome Metatron é incomum e misterioso. Isso é um comentário do rabino Moshe Ben Narman. E por exemplo, a mais se você for olhar bem sobre essa questão de Metatron, Sarrapanina, como eu já falei, e são várias suas ações e atos como são extremamente abençoados. Toda a Torá é comportada pelos nomes do santo, e todos os nomes estão incluídos nos nomes conhecidos como sábios. Ele está mencionando que esses 70 nomes, os nomes que você tem do Eterno nas Escrituras, eles também estão sendo identificados e sendo atribuídos, segundo o Zohar, a Metatron também, que inclusive é uma questão bem curiosa. Eu já estou finalizando, tá? E também
estudioso do século I, né, primeiro século, vamos dizer, que vocês conhecem como Philon, né, ele, por exemplo, preservou uma tradição desse, né, e seus muitos títulos, inclusive, por exemplo, isso está ilustrado, né, na antiguidade do conceito que eles vão receber de primogênitos, de palavra. Não só no Zohar você tem essas informações, você tem também lá em Philon de Alexandria, né, por exemplo, ele vai mencionar sobre essa questão. Ele é chamado de autoridade, nome de Deus, palavra de Deus, o homem de acordo com a imagem de Deus, é chamado aquele que vê Israel também é ele, aquele que todos veem e falam que é Deus é ele, chama-os da sua imagem, a imagem do Eterno, ele é sagrada a palavra de Deus, pois a imagem de Deus é a sua palavra, inclusive ele é a palavra mais antiga. Isso está no comentário de The Confusion of Tongues, página 28 de Philon, por exemplo. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou continuar e já deu uma hora, aí vocês podem fazer as perguntas, mas tinha muito mais coisa para falar. Muito bom, Roberta. Excelente aula. Excelente aula. Roberto, se você permitir, eu queria acrescentar uns detalhezinhos aqui, muito interessante, tá? Claro, pode, fica à vontade. Tá, eu vou... você falou muito sobre questão de intermediário, né? Eu você consigo apresentar na tela aqui para vocês? Aí vocês me falam se está aparecendo, tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Acho que eu consegui colocar na tela. No manuscrito aqui, ó. Vou ver a tela. Estão vendo a tela? Sim. Estão me ouvindo? Sim, dá para ver. Perfeito? Tá. Tá ok. Roberta, você passou algo muito interessante sobre a questão de intermediário. Aqui eu tô em Shemot 4, né? Tá Êxodos aqui em inglês, na Bíblia Stuttgartense, aqui, no verso 1. Eu queria usar um nível Sod aqui do que você falou, né? O hebraico ele é ali da direita à esquerda, aqui é VL, né? VL, temos uma conjunção, né? Temos uma conjunção, mais a preposição el aqui, né? E quando nós utilizamos o nível Sod, né? A preposição vav aqui, a conjunção vav, ela significa conectar, que ela tem o seu valor pictográfico de um prego, né? E a preposição el aqui significa força condutora, Moshe, né? Moshe, né? Moshe, aliás, Moshe, né? Disse palavra amer, né? Ou amar. Temos o verbo amar aqui, né? Ou seja, disse. E o verbo amar aqui é uma outra, no caso, é também palavra em hebraico. E o verbo amar, tanto em hebraico, ele deu origem à palavra membra, no caso em grego, que é a palavra, né? E também deu origem à expressão vaiomer, que está em Gênesis ali, que você falou, né? Super bem, vaiomer, que significa Deus criando através da palavra. Então, ou seja, aqui no capítulo 24 de Êxodo, né, diz Moshe, né, e para Moshe, amar, disse quem? A palavra, né? Disse quem? A palavra, né? A palavra. Ela suba Adonai, suba. Então nós vemos aqui a palavra dizendo, o membra, né, o davar, né, dizendo para subir ao tetragrama. E no capítulo 23, no verso 22, quero mostrar um negócio para vocês aqui muito interessante também. Principalmente quem conhece o hebraico vai identificar essas revelações aqui, que é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só queria acrescentar para os irmãos aqui.
Então aqui no verso 20 está Riné, né? Temos a partícula Riné aqui no verso 20. Essa partícula Riné é traduzida para o português como eis, né? É como se fosse, se houvesse um espanto do escriba ao citar isso, né? Eis que eu, Deus falando através do escriba aqui, enviarei. O verbo shelar aqui é o mesmo verbo da origem da palavra shalia, que é apóstolo, no caso, ou enviado em hebraico. Malá, um anjo. Elifneiha, perante ti, né? Chamar, né? Ou seja, para guardar, né? Para guardar, né? Para guardar o povo, né? E aqui temos a palavra também e para guiar. Para guiar. Para guiar. Não vou ler todo o versículo aqui, mas eu quero chegar na palavrinha-chave aqui, que é a palavra Bekirbo. Esse anjo, ele guardaria o povo, e esse anjo também ele não perdoaria a iniquidade desse povo, a transgressão desse povo. Cadê a palavra Bekirbo aqui? Só um minutinho que eu vou achar aqui. Deixa eu ver. Temos a palavra aqui. Deixa eu ver. Aqui, vou achar. Essa palavra que eu quero achar aqui, Bekirbo, que fala que o nome de Deus estaria... Aqui, achei. Aqui, ó. No final do verso aqui, temos a palavra Bekirbo. Diz que o nome de Deus, né? Aqui eu vou voltar um pouquinho antes aqui, ó, né? Tá Shemi Bekirbo, porque o meu nome, Shemi é meu nome, Bekirbo, está nele. A Bíblia em português está dentro dele, né? Está nele. Mas a palavra Bekirbo vem da palavra, vem do verbo querev, que significa estar dentro, como se fosse entranhas, né? Então, ou seja, a conotação que aqui em hebraico que dá, que o nome de Deus estaria dentro desse anjo, no sentido de caráter, no sentido de intelecto. Essa palavra aqui, Bekirbo, ela dá esse sentido de caráter ou intelecto. Então, ou seja, esse anjo não era um simples anjo, ele era um anjo diferente, né? Ele não era um anjo normal igual os outros anjos, ou seja, o caráter do próprio Deus estaria sobre ele. E aqui no texto fala, né? Eu não vou entrar em detalhes, não vou ler o texto inteiro por questão de tempo. Quero deixar para os irmãos também. E eu quero passar aqui algo muito interessante, que quando esse anjo falava, era a própria voz do tetragrama falando. Temos algo muito interessante. Eu vou entrar mais um texto aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui do grego. Tá? É rapidinho. Esse texto aqui até passei um estudo no canal do YouTube. Apocalipse capítulo 1, verso 8. Temos aqui em grego aqui. Isso aqui eu vou ler inteiro, que também tem uma revelação muito interessante. Egoemi, né? Egoemi, né? Eu sou, né? Eu sou. Egoemi, o alfa. Nós sabemos que aqui está citando a Bereshit, que a preposição acusativa que conota o objeto direto ali em Bereshit, que eu expliquei no estudo que eu passei, né? Se representando a palavra que acusava o objeto direto da criação, que seria o próprio Eterno. Deixa eu ver aqui. Alfa. Caeto alfa. Cai. Ômega. Cai. O alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Né?
Arhe. Arhe significa o início, o princípio. Kai e telos. Aqui telos é fim no sentido de finalidade, ou seja, Yeshua foi o ômega, o princípio e o fim. E aqui nós temos a palavra legei, que vem do verbo ego, né? Legei. É a mesma palavra que em hebraico é o verbo amar, né? É uma interpolação do verbo amar, né? Ou seja, diz, legei roquírios, né? Diz o Senhor. Só que aqui, esse texto aqui em Kyrios, né? Na própria Bíblia do Dr. David Stern, é colocado como o caso, o tetragrama, né? Ou seja, a palavra, que é Yeshua aqui, está conotando que diz o tetragrama, né? Diz o tetragrama, né? Legio Kyrios, né? O que é Kairoema. Aqui temos o verbo em, no sentido de existir. Kairoema, o que era, né? Kairó ercomenos, né? E o que há de vir. Aqui nós temos um hebraísmo aqui nos 3 tempos verbais do verbo ser. E nós sabemos que a raiz do tetragrama, que é o nome de Deus, vem do verbo raiar, vem do verbo ser, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o culto em grego aqui, seria rover, né, que vem do verbo raiar também, é o mesmo verbo. Aqui seria o verbo raiar, era, de passado, e ecomenos seria RE, no sentido de futuro, né? No caso, é de futuro, né? E a cita a palavra, né? A palavra grega aqui que é difícil de se pronunciar. Eu vou tentar pronunciar ela aqui. Deixa aqui. Isso aqui para vocês aqui. Pantocrator. Significa todo poderoso. Ou seja, conota tudo que a Roberta estava ensinando aí sobre a questão do Zohar, né? A semelhança que existe no Novo Testamento, né? Não só no Novo Testamento, como na Torá, referente a esse Malá, né? Que ele seria a própria personificação do tetragrama, né? Então, por exemplo, esse estudo que a Roberta passou, eu achei um estudo muito interessante, né? Muito interessante, por quê? Porque ele mostra esses conceitos, né? São conceitos que muitas vezes não é explicado dentro do cristianismo, e muitas vezes as pessoas que adentram a questão de dogmas trinitarianos, ou até mesmo as pessoas que têm dificuldade de entender Yeshua como Elohim, não entendem, né? Que na questão da representatividade, ou seja, ele seria a própria palavra. E quando a Roberta passou e falou que Yeshua seria o próprio Urua, né? É que toda a ação, né, do Urua vem através da palavra também. Tem essa conotação, esse sentido. Então, por exemplo, eu queria contribuir nessa parte. Tem muita coisa que ela falou aí, tô lembrando de algumas coisas. E ela parou na hora certa, porque é um assunto que, se ela continuar falando, ela vai até amanhã. Muita coisa que ela citou aí, né? Mas para você ver que como os rabinos, eles entendiam o significado desse anjo, né? E quando nós lemos o Novo Testamento, Yeshua, ele diz ser esse próprio enviado, né? E Yeshua, ele é o quê? O Bekirbo, né? Ou seja, o tetragrama está dentro dele, né? E se o tetragrama está dentro dele, ele tem o que? A essência, ele tem a plenitude da divindade dentro de si, referente à questão de conduta, agir, né? Na questão de caráter. Então isso é algo muito interessante da conexão que os discípulos, até mesmo os discípulos, os apóstolos, eles abordam sobre a questão de Yeshua, né? Então essa é a minha contribuição aí. Muito bom, sua contribuição. É bem interessante você postar essas questões no
tanto quando você esmiuça o hebraico, o grego, as pessoas, às vezes, por não conhecer o idioma, não conseguem fazer essas ligações, entendeu? Porque, às vezes, em português, realmente não dá para ver. Mas no hebraico, como você vai esmiuçando, mesmo quem não sabe hebraico ou grego, koiné, por exemplo, tem um IA gratuito na internet, mas está em inglês, mas dá para consultar, pelo menos saber. Quando você clica lá, você sabe todo o significado das palavras possíveis, tanto hebraico quanto grego. Só jogar interlinear que consegue achar. E isso é muito interessante, principalmente para essas questões aí. E isso é bem legal, porque isso também que você fala não ensina em qualquer lugar. Não ensina nada. Inclusive, Roberta, o grego e o hebraico é mais fácil que aprender do que inglês. Eu falo isso por quê? Porque eu tô tomando uma surra para aprender inglês. Mas eu Eu acho aprendi. inglês mais fácil. Eu tô tomando uma surra do inglês, mas o grego e o hebraico eu tô gostando. Mais alguém quer dar alguma opinião, falar alguma coisa? Fique à vontade. Roberta, eu tenho uma pergunta para fazer, talvez assim, até na minha ignorância, assim, que eu vou confessar aqui para os irmãos, assim, que especialmente quando se trata de cabala, é um assunto que eu sempre tive medo assim, de me aprofundar, mas de acordo com o estudo que você trouxe aí, falando de Metatron e tal, associando, né, algumas passagens faz ligação com Yeshua, isso é interessante. A minha pergunta é o seguinte, além dessas características, essas associações que você fez aí, de Metatron e Yeshua, eu queria saber, assim, que entre as obras da Cabala, né, o Zohar não é a única, tem outras obras, eu ouvi dizer que pelo Zohar, esse Metatron é Enoque que virou Metatron. Eu queria só que você me desse um parecer disso, porque assim, quando a gente vê as características de Metatron que você falou aí, é, entre outras que eu já estudei, que eu achei interessante também, né, que fala que ele é responsável por levar as orações dos israelitas às esferas superiores, ele que é o responsável, o enviado por Deus para restaurar a alma nos corpos no dia da ressurreição dos mortos, o que eu acho que também está mais relacionado, assim, também uma ligação direta com Yeshua, mas, pelo que eu entendi, para o Zohar, Metatron foi Enoque, que foi tomado por Deus, que virou Metatron. O que você me diz desse aspecto em si? No Zohar. Zohar. Então, o Zohar, ele é um dos livros, né, cabalístico, né, como você mesmo menciona, não existe só esse, né? Sim, eu já ouvi falar sobre essa questão de Metatron, mas a gente tem que ficar atento ao seguinte, né? Eu sei que você está falando, você está entrando na questão que eles essa menção a Enoque, né? Que ele ascende aos céus, né? E se torna Metatron, mas dentro da concepção judaica, eu tenho até um texto que vai mencionar sobre isso. Eles vão abordar isso de uma questão bem diferente do que a maioria das pessoas pensam que Enoque virou um Metatron, não exatamente assim, entendeu? Mas mencionar no sentido que ele vai à imagem de Metatron, né, no sentido que ele é translatado, mas não que ele em si é Metatron, tá? E tem que ler, tem que ter. Eu tenho esse texto em algum lugar, tá? Tentar achar para depois passar para você essa parte que eles fazem essa menção, mas a gente tem que se apegar ao seguinte: foi importante você falar sobre essa questão. Existem, por exemplo, a Kabbalah, você tem que estudá-la com muito discernimento, tá? Porque tem a Kabbalah Kosher e você tem outras coisas dentro da Kabbalah que você pode jogar fora, tá? E nem tudo igual literatura cristã. Tem umas que você consegue absorver, outras que você joga fora também. Dentro das literaturas rabínicas não é diferente. Mesma coisa.
Então, eu vou entrar nessa questão aqui com você, por exemplo. Lá, por volta lá do segundo século, não estou lembrada, por aí, teve uma discussão, por exemplo, entre os rabinos e alguns judeus, por exemplo, que estavam dizendo que o Machia era Tron. E isso, por exemplo, quando eles entraram na questão das manifestações plurais do Eterno. E os rabinos, eles fizeram, isso está no Talmud, eu vou até ler aqui para você. Ó, eles vão desmerecer Metatron. Por quê? Porque esses judeus estavam comparando Metatron a Yeshua, no sentido. Olha só, vou citar aqui a passagem do Talmud, destacando para você que foi uma obra escrita pelos rabinos que não reconheceram Yeshua como Mashiach, razão pela qual, por exemplo, os críticos vão lançar contra esses judeus uma vista severa a respeito de Metatron. Vou ler aqui para você. Isso está no... Por exemplo, aqui está dizendo assim, ó, Rabino Yonatan disse, em todas as passagens que os menins, os hereges, está se referindo aos judeus, isso aqui é muito próximo lá a Ventus, tá? Eles tomaram como base para a sua heresia, a sua refutação é encontrada aproximadamente dessa forma. Eles vão se basear em Metatron para isso. E Elohim, eles vão mencionar um monte de questões plurais aqui, tipo, façamos no plural o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e Elohim criou, que está no singular, e depois desçamos e confundamos, e por aí vai. Então, eles vão citar um monte de passagens que estão tanto no par quanto no plural, para poder dizer que o Mashiach seria uma delas, né? E eles mencionam o seguinte, que outra nação na Terra é semelhante, ele está fazendo a conotação também. Eles vão mencionar o seguinte, por exemplo, até que foram postos tronos e o ancião se sentou, lá em Daniel 7:9. Por que esses tronos são necessários? Porque os tronos estão no plural e não no singular. Para ensinar, por exemplo, fala o rabino Jonathan, a saber, o santo bendito seja ele, não faz nada sem consultar a sua corte celestial, literalmente, família. Pois está escrito, a ordem emitida por decreto das sentinelas e a sentença anunciada pela palavra dos santos, Daniel 4:7. E eles vão mencionar o seguinte, agora, que seja satisfatório para todos, e outros versos. Mas como explicar até que foram postos tronos no plural? Com Daniel 7:9. Um trono se outro era para Davi, o Machia. Ele, mesmo que tenha sido ensinado, um era para si e o outro para Davi, não vamos ensinar assim. Por quê? Porque esse Davi aqui está se referindo ao Messias, né? E a visão do Rabino Akiva, ele vai mencionar o seguinte, por exemplo, tu irás profanar Sheriná? Aí outro vai comentar, Rabino Yosef ali, em vez disso, não, eu vou dizer que um trono é para a justiça e o outro para a misericórdia. Mas até ele não disse nada. Outro assim, não, será que ele aceita essa resposta ou não? Vem, ouça, ensinado que um é para a justiça e outro para a misericórdia, mas aí o Rabino Eliazar, ele vai entrar, mas a misericórdia ela está ligada ao Mashiach, que seria a Hesed, por exemplo. Então eles vão mencionar o seguinte, o que tudo tem a ver com a Agadá? Eles vão mencionar o seguinte, porém, eu vou dizer que existe um trono e o outro é um banquinho para os pés dele. É um banquinho. E aí eles fecham e resolvem no Talmud Bavili, Sanhedrin 39b. Nesse mesmo momento, por exemplo, os rabinos, eles vão dizer também que Metatron, porque ele se exaltou, ele tomou várias atadas para ele aprender a não se rebelar, para poder dizer que ele não era nada. Por que os rabinos fizeram isso? Esses rabinos, por exemplo, eles sabiam que haviam vários judeus que estavam comparando o Metatron ao Mashiach, fazendo uma ligação direta, e resolveram diminuir. Não, nem que seja o transformando, por exemplo, como Enoque, e dele mais de 70 chibatadas. E isso são literaturas posteriores, e não aquelas mais anteriores a esse de Metatron. Então, isso foi uma distorção que veio do judaísmo para poder
desfazer essa questão de Metatron, principalmente porque ela está lembrando muitíssimo Jesus dos cristãos. Então, vamos distorcer isso. É basicamente assim que funciona. É nisso que nós temos que ter bastante discernimento. Viu, Roberta? Isso mesmo, inclusive no livro de Enoque, apesar de ser um apócrifo, né? Lá mesmo não é citado a respeito desse aspecto. Por isso que eu pedi que você mencionasse, porque assim, às vezes, quando a gente vai pesquisar, você vê isso lá, mas a gente já tem esse discernimento, assim, talvez não bem fundamentado, né, como você acabou de expor aí. Muito obrigado pela exposição, mas, assim, tem coisas que você já vê logo de cara que fica até incoerente com as outras literaturas também, né? Apesar dessa ideia de afirmar que Metatron Exatamente. Enoque, que virou Metatron, no próprio livro de Enoque não é mencionado isso, né? Muito obrigada, esclareceu. Obrigada. Viu, Roberta? Sim. Roberta, nessa pergunta da Cristina tem algo muito interessante, porque o Targum, eu tenho aqui em casa o Targum e o Yonatan, e o Targum ele é um pouquinho mais antigo que o Talmud, né? Ele provavelmente é da época da Brit Hadashah. E o Targum fala também que Enoque se tornou o Metatron, né? E uma vez o Diego comentou algo muito interessante, que existia dois conceitos de Metatron, né? Existia o Metatron maior e o Metatron menor, né? E a primeira pergunta é, você tem esse tipo de conhecimento? Que o Diego passou uma vez sobre esse tipo de conhecimento. O Metatron maior seria, no caso, o Yeshua, né? E o outro seria Enoque. E o que você comentou aí, muito interessante, que o Rabino Akiva, no caso, o Rabino Akiva, ele era discípulo do Rabino Elisha Ben Abuya, né? E aí tem aquelas histórias que ele, Benzai, Benzoma, eles foram transladados e viram ali à direita da glória do Eterno um com aspecto de ser humano. Aí teve um que ficou doido, teve um que não aguentou e faleceu, e teve um... o Rabino Akiva foi o único que voltou intacto, né? E Elisha Ben Abuya, ele passou a crer no Mashiach. No entanto, que no Talmud aí que você vai ler, ele foi chamado de Iraher, né? Que em hebraico significa o mudado, o modificado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre a sua concepção? Essa história a respeito do Rabino Akiva, eu não por dentro, não. Eu sei menos, mas acho que eu não vou saber explicar isso agora. Mas tem essa ideia do Metatron que ela não é tão unânime. Por exemplo, essa questão ela é até questionada pelo Dr. Michael Brown, né, que é um PhD de críticas, né? Ele vai mencionar sobre essa questão do Talmud, ou seja, coisas que o Talmud diz que é e depois diz que não é. Diz que é e depois diz que não é. Porque existe muito, dependendo de como você for levar essa questão, por exemplo, você tem até discussões dentro do próprio Talmud. Por isso, por exemplo, que nós que cremos, por exemplo, que trabalha com a literatura rabínica, a gente tem que prestar muita atenção sobre isso, porque tem que estar de acordo com a escritura, e aquilo que não tiver, a gente joga fora, por diversas opiniões. Talmud é isso, opiniões diversas de rabinos. Então, tem aquelas que elas vão de acordo com as escrituras, e aquelas que não vão de acordo com as escrituras. Por isso que nós não fazemos o Talmud canon, né? Porque você tem verdades ali, ao mesmo tempo que você tem verdades no Talmud. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente quando é para rebater a messiânica. Tem que prestar muita atenção sobre isso. É onde, principalmente, alguns rabinos vão querer mudar conceito. Você vai ver guerra dentro do Talmud, por exemplo, em relação à questão do servo sofredor, por exemplo. Vão estar lutando, não, mas isso aqui fala sobre o Messias, mas não é sobre o Messias, é sobre Israel. Até eles entrarem num comum acordo que Israel é sobre Israel e o Mashiach representa Israel, então os dois ambos são também, mas até então só a literatura detonando essa parte, por exemplo, e você vai ver a Rabino de frente, dizendo, não, por que você está falando isso agora? Porque você não tem resposta para dar para os cristãos, porque, por exemplo, quem entra muito essa questão, Rabino... Qual é o nome dele mesmo? Ele é muito famoso. O Rashi, por exemplo. O Rashi entrou muito em debate com o cristão. Muito.
Ele, por exemplo, é um tipo de conselho rabino que você tem que prestar atenção também o que ele está falando. Principalmente quando entra em questão messiânica. Então, você vai ver rabino batendo também. Então, é isso que tem que prestar atenção dentro das literaturas judaicas. Por isso, eu até falo, eu, Roberta, não aconselho para qualquer um. Uma pessoa para estudar o judaísmo, ela tem que primeiro estudar muita escritura. Ela tem que entender, ela vai ter que entender das escrituras, um básico, pelo menos. Se ela não tiver básico, ela não tem que adentrar nisso a fundo. Concordo plenamente com você, Roberto, que você falou que a pessoa que não tem muito conhecimento não tem que estudar o Talmud, né? Tem que estudar. Inclusive, você falou de Irache aí. Eu estudei o diálogo do judeu, o Trifão e Justino, né? Eu vejo que o Rashi ele tem os argumentos semelhantes a Trifão, quando o Trifão praticamente ele detona o Justino, né, sobre a questão de Yeshua como Machia, detona no sentido porque Justino ele era um filósofo, né? Ele entendia as escrituras de uma forma filosófica, e Trifão, como era um conhecedor da Torá, ele trouxe argumentos mais sólidos, e Rashi fazia a mesma coisa. Eu costumo dizer que Rashi ele foi o Trifão da Idade Média. E olha que Rashi é do nível Pistate, né? Literal, né? Exatamente. Depois, Roberta, para o sábado, né, que você deu aula hoje, mas só suas aulas de sábado, se você pegar alguma informação sobre... eu tenho inscritos, né, eu não tenho um Talmud aqui, completo, mas eu tenho essa parte de Elisha Ben Abuya, é muito interessante, eu acho que vai completar. E para você ver, com todo o conhecimento que você tem de Talmud, as pessoas falam assim, estudo Talmud, só que o Talmud é uma literatura muito vasta, e mesmo você estudando Talmud, tendo esse conhecimento vasto que você tem histórias que a gente não teve contato ainda. O próprio Matheus Andona falou isso para mim uma vez. Ele falou, eu não conheço todo o Talmud, que é uma literatura muito vasta, 2.000 e poucas páginas, se não for na memória. Só o Talmud babilônico. Então é uma literatura muito vasta para se estudar. Exatamente, é muita coisa. Eu não estudo tudo, não passei por tudo isso, não. Tem muita coisa ainda. Acho que eu vou morrer, não vou estudar tudo, não. É bastante coisa. Tem mais irmão para participar? Cadê o povo? Pastor Agra. Há uma situação que foi colocada para nós através do rabino José Shula, concernente a Metatron, e tem um apóstolo, o nome dele é Ibis Garcia, ele copiou a ministração do nosso rabino messiânico José Shula, e o tema é da Parashá Mishpatim. Aí discorre daquilo que ambos professores já nos disseram, tanto a Roberta como o senhor Castro, com relação ao nome do Eterno está dentro dele, com relação a ele destruir os inimigos do povo, né, de Israel, que é o fato de ter feito, o Metatron no caso, ter feito de Faraó e seu exército um ioiô ali no mar e consumiu com eles ali. Aí tem algumas citações também, onde fala que ele andaria no meio, né, de vós, em Levítico 26, 12. O Shula citou também Deuteronômio 23, 14, aonde fala que Deus vai guiar, mas na verdade já é este Metatron que vai adiante ali, guiando o povo. Êxodo 23, 23 também fala desse anjo que vai adiante, e muito forte também a ascensão ao céu dos 4 rabinos ali, e aí o Shula trouxe uma parte para nós do Elisha Ben Abuya, que ele se tornou um crente e foi chamado, né, pelo povo ali de diferente, porque ele viu o Metatron. Em Deuteronômio também 18, 15,
lá fala sobre a respeito de ser ouvido. Esse anjo, esse Metatron, ele tem que ser ouvido. E Deuteronômio 18:15 fala que o Eterno vai levantar no meio dos irmãos esse profeta, esse que deve ser ouvido. Aí começa a fazer um contraste também com Mateus, Marcos 9:7, aonde fala: Eis meu filho amado, ouça ele. Em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, Elias e Moshe aparecem, né, e conversam, e ouviam Jesus, né? É outro exemplo também que tanto o representante dos profetas e o representante da lei, ambos estão ouvindo a Jesus, a Metatron, aquele que deve dar ouvidos, né? Como o povo deve dar ouvidos, Elias e Moshe fazem isso, e eles ouvem também a voz do Eterno, onde diz Yeshua, né? Que é para eles estarem ouvindo, né, a ele. João 6 fala do pão da vida que veio do céu. Da mesma forma, Metatron, né, aquele que está sentado ao lado do trono. O Shula, quando trouxe esse estudo para nós, foi muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Citou também Isaías 63:11. Lá fala do anjo. Eu fiquei muito satisfeito com esse estudo, com a ministração de ambos, porque o carinho, a dedicação que a Roberta teve, hoje abriu um leque forte na minha mente, pessoalmente. Verdade. E quero dizer que, a princípio, causa um choque, né? Mas deixamos de lado toda aquela mentirada que o povo fala sobre Cabala, sobre Talmud, por exemplo, né? Existe muita lenda também. Ficou claro aí, através da professora, que tem coisas que tem que deixar realmente de lado, que é tipo o espiritismo, mas, em contrapartida, tem coisas boas. E quando o senhor colocou aí a questão do hebraico, o lado sódio do texto, ficou formidável. Eu louvo ao Eterno pela vida dos nossos dois professores e quero dizer a todos aí, os ouvintes, aos irmãos, que da forma como está sendo colocada, fiquem tranquilos, podem buscar mesmo as citações. Eu busquei algumas citações aqui, quando citou aí, o Midrash do Sifrei Razim, aonde esse Midrash fala que quem mostrou para Moisés, para Moshe, quem mostrou para ele a terra de Israel, foi Metatron. Isso é fora do comum. Então, que o Eterno Pastor Wagner, guardando vocês. Pastor Wagner, inclusive, lá em Êxodo 14, quando os egípcios se aproximam de Israel, e Moisés fala assim: observe o livramento que vai ocorrer sobre vocês. E o anjo foi para trás do povo ali e colocou a nuvem ali. A palavra livramento em hebraico ali é Yeshuat. Tá? A única diferença do nome Yeshua é que a palavra livramento acrescenta a letra Tav no final. Yeshuat. Então, ou seja, o Metatron foi chamado de Yeshuat, né? De livramento pelo povo. Eu vou fazer só uma observação, por exemplo, no que o pastor estava falando. A gente precisa entender que o judaísmo ele não é monolítico, isso já foi falado, né, um monte de vezes. Assim como o cristianismo não. Imagine um judeu, por exemplo, pegando qualquer literatura cristã dizendo: mas aqui está dizendo isso aqui sobre Yeshua, mas esse aqui está dizendo isso aqui, e agora? O que eu acredito? Nisso aqui, nisso aqui. Isso é só um exemplo. É a mesma coisa quando a gente pega as literaturas rabínicas. Vai ter diversas opiniões. E o que a gente tenta fazer aqui? A gente prova, por exemplo, que o Novo Testamento ele é um pensamento judaico com a própria literatura rabínica. E é possível fazer isso. E é possível estudar muito mais coisas, porque o pensamento do Novo Testamento é semita, não é filosófico ocidental. Isso, por exemplo, a gente tem que ter consciência.
Então, tem coisas ali que a gente pode descartar, mas tem muita coisa ali que a gente pode aprender e muito fundo, que dentro do cristianismo você não vai aprender, porque não é pensamento filosófico ocidental, é semita. E é por isso que a gente tem que adentrar, muitas das vezes, e estudar. É claro, só que para fazer isso, como eu mencionei, tem que ter conhecimento no mínimo da escritura. Se tiver, nem começa. Viu, Roberta? O que você falou é muito interessante, porque você viu que eu li ali Apocalipse 1, verso 8, e ali é uma expressão semítica. Só que o Exatamente. cristianismo não sabe disso. Não sabe disso. O que você falou tem tudo a ver. Né? Tudo a ver. Eu só estou fazendo uma observação porque eu vi um pastor renomado, para quem estava lá no grupo, né? Eu não vou citar o nome dele aqui por ser antiético, mas eu sou renomado de um grupo, né? Religioso que é bastante estudado também. O pastor Cass estava no meio e ele falou, tipo, e ele tem tipo, eu não sei se ele tem doutorado, mas deve ter, eu não sei. Ele é bem conceituado no Brasil. Falou uma besteira muito grande com questão de literatura judaica e todo mundo viu. E eu fiquei até assim, caraca, nem eu que sou leiga, tipo assim, como assim? Eu até apresentei lá no grupo, então a gente tem que tomar cuidado com isso, por exemplo, é um cara estudado também, e aí tá no meio cristão, tá falando uma coisa errada. Ele mencionou por que a gente não deve falar Yeshua, tá lembrado? Lembro sim. Foi a desculpa mais, tipo assim, ridícula que eu vi. E tá lá, formando opiniões. E cheio de gente curtindo e achando que o cara tá certo quando não tá. E a gente tirar esses óculos, vezes que são denominacionais, para conseguir estudar as escrituras interdenominacional. Senão você não vai conseguir entender. Se for quem eu tô pensando, Roberta, se for quem eu tô pensando, eu tive o desprazer de conhecê-lo. Eu falo assim de uma forma meio dura, porque é uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente arrogante. É ele mesmo. E a maioria das pessoas que seguem, por exemplo, a linha de pensamento cristã dele, né, geralmente são pessoas arrogantes também. Então, eu conheci na época, ele era reitor da faculdade Mackenzie, né? Eu tinha um trabalho de seguro, eu trabalhava com eventos e a gente prestava serviço lá. E ele era reitor de lá. Então, eu lembro que na época até o pastor Paul Washer fez uma palestra lá. Uma palestra muito boa do pastor Paul Washer, eu gosto dele. Mas esse camarada aí é complicado. É complicado. E para você cristão lá no meio, você dizendo estudado, também, porque isso aí é idolatria. Só que eles não sabem mais ver. Roberto, o seu áudio começou a falhar. Tá me ouvindo? Tá parecendo que tá parecendo que você tá numa tempestade. Bruno faz uns barulhão aí. Tem mais alguém para falar com a Roberta? O Brandel não chegou ainda, né? A questão de Metatron, ele tem também um título, ele tem vários títulos, mas confirma, por favor, se a veracidade, se ele tem o título também de diretor do universo, e ele é chamado de O Jovem, diretor que preside o universo, por favor. Ele sim, essa conotação de quem dirige ao universo. Inclusive, eu não sei se talvez eu faça falado rápido, eu mencionei sobre isso, mas essa questão de o jovem, eu não sei, mas ele quem domina tudo, está no peito dele e é para ele, sim, tem essa conotação. Inclusive, pastor Wagner, para fortalecer a pergunta que você fez para Roberta, João chama Metatron de logos, né? Que é fundamento, né? A palavra logos em grego ela tem uma conotação muito grande, pode ser fundamento, sentido, ou seja, o João fala que ele é o fundamento, né? Que seria a luz que deu sentido a todo o cosmo, né? A palavra cosmos ali, em grego, ela pode ser mundo
universo ou então concepção moral. É forte, obrigado aos dois aí. Glória a Deus. Tem mais alguém aí para falar com a professora Roberta? Aproveita ela aí e espreme ela para sair mais coisa. Aproveita e faz o cast. Que ele tá aqui me auxiliando. Não, eu tô só de aluno aqui hoje, Fê. Hoje eu tô só de aluno. O Brandel, a esposa do Brandel tá aí? Não, eu tô aqui agora. Cheguei aqui. Chegou aí o mais recém-casado. Glória a Deus. Deus abençoe, Brandel. Amém. Posso encerrar a gravação aqui, então? Positivo.